Visão geral das versões bíblicas. Esse é do livro 13 e provavelmente nós vamos fazer em duas partes. Versão geral das versões bíblicas, livro 13, da coleção A Bíblia do Reino. Você encontra os livros no www.teologiapelainternet.com.br/teologia. E esse é o 013.pdf. Foi escrito em 2010. Livro das versões bíblicas tem que começar com um versículo bíblico, né? Então, em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. E o segundo versículo, Eclesiastes 8:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu quero começar esse primeiro capítulo com erros bíblicos. A Bíblia está cheia de erros. O primeiro erro foi quando Eva duvidou da palavra de Deus. O segundo erro aconteceu quando seu esposo fez o mesmo. E assim erros e mais erros ainda estão sendo cometidos, porque as pessoas insistem em duvidar da palavra de Deus. A Bíblia está cheia de contradições. Ela contradiz o orgulho e o preconceito, ela contradiz a lascívia e a desobediência, ela contradiz o seu pecado e o meu. 3. A Bíblia está cheia de falhas, porque ela é o relato de pessoas que falharam muitas vezes. Assim foi como a falha de Abraão, de Adão, com a falha de Caim, de Moisés, de Davi e de tantos outros que falharam. Mas ela também é o reino, é o relato de amor infalível de Deus. E Deus, 4, não escreveu a Bíblia para pessoas que querem jogar com as palavras, para aqueles que gostam de examinar o que é bom sem fazê-lo, e para o homem que não acredita porque quer. E o item 5 o homem moderno descartou os ensinamentos da Bíblia, pelas mesmas razões que outros homens têm descartado através da história. Por grande ignorância, a sua verdadeira mensagem e conteúdo. Intransigente, apatia em recusar considerar suas declarações, as declarações bíblicas. Bem conhecidos pseudocientistas posando de críticos honestos, e o homem descartou os ensinamentos da Bíblia pela convicção secreta de que esse livro está certo e de que os homens estão errados. 6. Somente uma pessoa preconceituosa acreditaria que os ensinamentos bíblicos são passados e irracionais, sendo princípios arcaicos e sem propósito. E a Bíblia está cheia de discrepâncias e afirmações inaceitáveis, e ela só poderia ser trabalho irrelevante e não inspirado de meros homens. E 7. A Bíblia é, afinal, somente mais um livro religioso, para milhares que se arriscam serem honestos consigo mesmo e com Deus, para aqueles que têm medo de aceitar o desafio do próprio Deus ao exame honesto, e para aqueles que não querem examiná-la a fundo, porque ela diz verdadeiramente como os homens são. E 8. Você não pode entender ou confiar no que a Bíblia diz, a menos que você seja disposto a considerar as evidências e encarar face a face com o autor. Por que um livro sobre versões bíblicas? Por que essa mensagem? Porque existem tantas versões da Bíblia. Qual a melhor versão bíblica?
Nós estamos fazendo essa mensagem porque nós vamos te mostrar quantas versões existem. Qual a diferença e similaridade de cada versão? Porque aquela outra versão não tem todas as palavras que a minha tem. Qual a versão certa? Será que mais de uma pode ser a certa? Se há mais de uma certa, por que existem tantas diferenças? Quando foi a primeira vez que uma parte da Bíblia foi traduzida para outra língua? Será que todos os povos do mundo já possuem pelo menos uma parte das Escrituras em sua língua? Este livro responde a essas questões e serve para ajudar você a entender as diferenças entre as várias versões da Bíblia e assim ter confiança nelas. E 2, acostumar-se a ler as diferentes versões e assim entender melhor o que a palavra de Deus diz. Eu repito, existe pelo menos umas 50 versões bíblicas. Versões a gente entende como traduções, e nós vamos citar algumas delas aqui. Todas as versões são úteis. Repito, todas as versões são úteis. As versões que estão mais de perto com a forma como elas foram escritas no hebraico, no Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento, são as chamadas literais. E as versões, por outro lado, que o povo em geral fala, como a gente fala, é colocado nas Bíblias, como a gente fala, elas são as versões mais livres. O propósito dessa mensagem e do livro, se você tiver acesso a ele, ele está de graça lá nesse 013.pdf, é mostrar o valor e a utilidade das versões da Bíblia, para que você possa tirar o melhor proveito de cada versão para a sua vida. Mas uma vez queremos ressaltar que os que seguem um e outro texto são igualmente estudiosos. Tem alguém que é mais inclinado a NVI, tem alguém que é mais inclinado à Bíblia Viva, tem alguém que é mais inclinado a Fiel, tem alguém que é mais inclinado a uma determinada versão. Todas são fiéis, todas são boas. Afaste-se dos irmãos que dizem que só tem uma versão da Bíblia. Essa que tem que seguir. Afaste-se deles. Em princípio, quero lhe dizer que nós não vamos descartar nenhuma versão. Pelo contrário, vamos incentivar você a sempre estudar olhando a versão, mais versões. Nós vamos disponibilizar para você pelo menos umas 12 versões bíblicas. E eu tenho mais de 30 Bíblias em papel, mas eu tenho uma que é bem antiga e é uma tradução brasileira, genuinamente brasileira, e corrigida por consultores como o vô do Érico Veríssimo e Rui Barbosa. Então ela tem ela é de 1929. Você pode ver aqui. 1929. E ela tem assim: no princípio criou Deus o céu com assento e a terra. A terra, porém, era sem forma, né, com assento, e vazia, com S. Havia trevas sobre a face do abismo, com Y, mas o Espírito sem assento de Deus pairava por cima das águas. Sem assento nas águas. Quer dizer, era o jeito do português, da gramática na época. Essa é a versão chamada tira-teima.
por ser fiel, né? Por buscar o maior quantidade de termos literais na Bíblia. Os preços elevados da Bíblia nos fizeram colecionar a Bíblia, além das 30, mais de 30 Bíblias que nós temos aqui. Nós colecionamos Bíblia neste lugar aqui. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho mais de 100 Bíblias em versões diferentes. A maioria delas disponibilizo gratuitamente nesse lugar. Você pode acessar lá e buscar a sua Bíblia, né, gratuitamente. Em 1997, 98, eu ministrava nas igrejas um curso para reconhecimento de Bíblias. Passado anos, e pelo menos 20 anos, eu tenho pelo menos 15 novas traduções, dicionários, com verbetes e comentários das Bíblias traduzidas. Esse constante aparecimento de novas versões obriga-nos a estar nos atualizando, estar buscando sempre novos lançamentos e mudanças em cada versão. O que a crítica textual diz, o que os elogios apresentam, o que as reclamações nos dizem. Quem dera no passado eu pudesse ter um livro como esse que eu estou passando para vocês agora, para mim estudar sobre versões bíblicas. Isso que eu estou lhe passando agora de forma mastigada foi conseguido através de muitos e muitos anos. Eu terminei esse livro em 2010, mas eu demorei quase 20 anos para escrevê-lo. Lembro de quando eu consegui a minha primeira versão bíblica. Foi mais ou menos em 94, a primeira versão, aliás, primeira versão bíblica de computador. Foi em 1994 para 95. E era tão raro alguém fazer isso que eu até fui entrevistado na Gazeta do Povo em 1995, em julho de 95. A entrevista por uma Bíblia que eu estava fazendo em DBF na época. DBF é coisa do Clipper, é coisa do DBase, e estava fazendo em DBF. E custava $1000 na época uma versão digital. Então eu me obriguei a fazer, né? E tratei de fazer eu mesmo um programa melhorado para fazer pesquisas de palavras. E 2 anos depois eu já tinha a mesma Bíblia corrigida, com erros de tradução, e num programa ambiente para o Windows 3.1 ou 3.11 da época. Um dos objetivos desse livro é passar para vocês um pouco do que seja meu grande interesse por Bíblias. Quais os livros contidos na Bíblia? Quais os livros contidos na Bíblia? Quais os livros contidos na Bíblia? Muitos são os livros que estão na Bíblia e muitos são ainda os livros que poderiam estar. João menciona muitas outras coisas que Jesus teria dito e não estão incluídas nesse evangelho, sem sugerir que o que sobrou fosse de uma maneira alguma inferior ao que foi incluído. João 21:25 diz: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. No terceiro século, o historiador Eusébio lista os escritos cristãos em 3 categorias. Era formado o cânon na época. Aqueles que tinham certa autoridade, os evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, 1 Pedro, 1 João
e Apocalipse. Os que não tinham certa autoridade, Atos dos Apóstolos, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Didaque, né? Evangelho segundo Hebreus, e aqueles cuja posição era discutível, Tiago, Judas, segundo Pedro, segundo e terceiro João. Mas daí descobriu-se em 1947 muitos manuscritos enterrados num local. Este local encontraram fragmentos de manuscritos também, encontraram vasos. Nós vamos passar a relatar para vocês agora. O Qumran, os manuscritos de Qumran. Aqui está o livro de Isaías, está aqui em cima, ó. E aqui embaixo ele está com papel atrás. E aqui é o vaso onde eles foram encontrados, enrolados em linho, e dentro desses vasos, escondidos numa cratera, inúmeras crateras como essa. Um belo dia de verão de 1947, Juma Muhammad saiu à procura de uma ovelha desgarrada pelas ravinas rochosas da costa norte do Mar Morto, lá na Palestina. E encontrou, sem saber, um verdadeiro tesouro real da tradição hebraica, da tradição bíblica. Havia já muitas horas que vagava em vão atrás dessa ovelha perdida, quando ele encontrou um buraco. E jogou uma pedra dentro. Em vez do esperado ruído seco, ele escutou um barulho de quebrado. Juma Muhammad fugiu dali e foi buscar ajuda com seus companheiros. Ele trouxe um outro Muhammad, só que El Hamed, conhecido como o Lobo, que tinha uns 15 anos na época, e eles entraram ali dentro. Entraram e encontraram uma série de vasos, um deles quebrado pela pedra que foi jogado, e encontraram dentro desses vasos, eles achavam que estavam encontrando um tesouro, mas encontraram envolvido em linho um monte de manuscritos bíblicos. Mas que decepção! Não tinham joias, nem ouro, nem moedas. Aos olhos dos pastores, apareceram apenas moles rolos de pergaminhos bíblicos e papiros envolvidos em panos de linho muito antigo. Contrariados, jogaram fora uma parte deles e a outras levaram. De repente farejaram um possível bom negócio, então eles levaram os mais inteiros, do qual o livro de Isaías estava inteiro lá. De qualquer modo, levaram consigo alguns dos rolos, mas bem conservados, pensando que talvez conseguisse vendê-los. Colecionadores judeus e árabes adquiriram algumas peças, entre eles Helmut Samuel. Antes de mais nada, eu vou mostrar o Muhammad e o Lobo. Juma, esse é direito, e esse à esquerda, Muhammad, o Lobo. É o Hamed. E aqui o
Yeshua Samuel, o que comprou o livro do profeta Isaías. Era um arcebispo da época. Esse arcebispo teve ideia do precioso tesouro que havia adquirido quando alguns peritos do American School Oriental Research fizeram uma visita ao mosteiro de São Marcos, onde os documentos eram conservados. Logo, ao primeiro exame, os arqueólogos perceberam que se tratava de documentos bíblicos extraordinariamente antigos. Note, eles tinham manuscritos bíblicos escritos em hebraico do ano 1000 para cá. Não tinha nada anterior ao ano 1000. Então, ano 900, ano 600, antes de Cristo, então nem se pensar. Entre eles encontra-se o rolo de 7 metros de comprimento do profeta Isaías. A entrada ficou sob vigilância de guardas por causa do novo Estado de Israel que foi formado em 1948. Lembra que em 47 Mohammed jogou a pedra no buraco e achou os manuscritos. Em 48 Israel foi para lá e assumiu a região que é a Palestina hoje. E já os povos que estavam lá, árabes, já entraram em guerra com Israel, inclusive o Egito. E em fevereiro de 49, Harding e o padre dominicano Roland de Vaux, vamos ouvir falar muito sobre isso, de Jerusalém, puderam ir ao local, mas ficaram decepcionados, não encontraram nada inteiro, só fragmentos. Tudo indicava que nesse inteirinho alguns haviam visitado as cavernas por sua própria conta. Com uma paciência verdadeiramente beneditina, né, de monge, os dois pesquisadores se ficaram de 4, né, nessas cavernas, procurando pedacinhos e pegando pedacinhos e levando com eles. 600 pedaços pequenos de fragmentos de manuscrito foram encontrados. 600 de manuscrito e pergaminho. Permitiam reconhecer que havia o primeiro evangelho existia o primeiro livro bíblico de Gênesis e o 5º livro de Moisés, que é o Deuteronômio. E do livro de Juízes em hebraico. Pedacinhos de tecido de linho que serviam para envolver os rolos completavam a magra coleta. E eles colocaram esse tecido de linho para descobrir a idade deles, pela datação de carbono, porque o carbono só pode ser utilizado, a datação através do carbono só pode ser utilizado em coisas que eram vivas. Linho era vivo. E, portanto, chegaram à data desse linho dos anos de Cristo. Portanto, 1000 anos antes, existiam manuscritos bíblicos em hebraico. 1000 anos antes. Com efeito, o texto de Isaías encontrado na caverna de Qumran, pelo professor Albright, talvez fora escrito por volta do ano 100 antes de Cristo. Uma análise desses materiais confirmou que alguns potes e algum material datavam do ano 200 a 250 antes de Cristo. Olha aqui. Este é o lugar. Aqui tá as cavernas. E atrás, Roland de Vaux desencavou um mosteiro dos essênios. As grutas de Qumran em primeiro plano e os restos dos mosteiros dos essênios tá aqui. Este lugar mostra
Aonde está Qumran? Nas cercanias do Mar Morto, bem aqui. Essa é a região da Palestina, e ali está Qumran. Perto das cavernas encontram-se os restos, então, da seita judia chamada Essênios, dos quais foram encontradas muitas moedas, sapato, manuscritos, e essas moedas e esses sapatos eram do tempo dos judeus, do tempo de Cristo. Os adeptos dessa seita devem ter escondido uma coleção de manuscritos nas grutas, quando foi invadido no ano 70 da nossa era, foi invadida a Palestina pelos romanos, pelos imperador romano. Perseveraram os escritos, mas o seu convento foi arrasado no ano 68 da nossa era. Restam hoje as ruínas de Qumran. Após um exame cuidadoso, verificou-se que 38 rolos eram textos de 19 livros do Velho Testamento. 19 livros do Velho Testamento estavam ali. Estavam escritos sobre os pergaminhos em papiros em hebraico, aramaico e grego. Subitamente, de 1950 para cá, começou a aparecer na Jordânia uma grande quantidade de escritos e fragmentos do século II a.C. Os árabes, que logo perceberam o valor daqueles documentos, organizaram verdadeiras exposições e puseram-se a explorar em segredo, por conta própria, os montes próximos ao Mar Morto. A caça aos antigos manuscritos tornou-se um florescente mercado negro contra o qual são impotentes até mesmo as medidas policiais vigentes. Esse aqui tá... Eu peço desculpas aos irmãos pela foto de Roland de Vaux. Esse aqui é Roland de Vaux, o padre de Vaux. Conseguiu, pouco antes do Natal de 1941, persuadir um árabe a levá-lo a lugares que tinham achado novos documentos. Acompanhados por uma escolta policial de Jericó, de Vaux e Harding, partiram para Wadi Qumran. Após uma marcha de 3 horas na direção sudoeste, chegaram por uma trilha acidentadíssima ao Wadi Murabet, um dos lugares mais desertos da Palestina. Como que saídos do solo por artes de magia, começaram a surgir árabes das fendas que existiam nas encostas ao redor, e a fugir a toda pressa pelos desfiladeiros. O padre de Vaux contou 45 figuras armadas de pás e picaretas saídas de uma única caverna. 45 pessoas saíram de uma única caverna. Já em janeiro de 52 começava a exploração metódica dessas cavernas. Os fragmentos de manuscritos encontrados são principalmente em grego, aramaico e hebraico do século II d.C. Um deles constitui um papiro escrito em hebraico do século IV a.C. Quanto aos textos bíblicos, foram encontradas partes do Gênesis, do Êxodo e do Deuteronômio. Gênesis, Êxodo e Deuteronômio. Na época, entre muitos escritos hebraicos de Vaux, descobriu até cartas originais do chefe da segunda revolta de 130 depois de Cristo, Simão Bar Kokhba. Dá nessas cartas instruções aos revoltosos. Na época, o que não faltava eram seitas. Havia fariseus, saduceus, hassidim, zelotas, sicários, betusianos e cristãos. Agora, essênios, 8. Isso segundo Flávio Joséfo, de 37 ao ano 100 da nossa era, Plínio o Velho, do ano 23 a 79,
Filon, o judeu, do ano 20 a 50 depois de Cristo. Essas aqui são edificações dos essênios, em Qumran, na margem do Mar Morto. Roland Vaux desenterrou as fundações de edifício de pedra, construído por volta de 150 a.C. 150 a.C. foi construído toda a comunidade dos essênios, que tinha entre 20 e 30 aposentos e 13 cisternas. Achou um cemitério com 1.200 sepulturas, 1.200. Abriu 26 ao acaso e encontrou corpos de homens adultos sem adornos e objetos. Não encontrou mulheres. A comunidade renovava-se com ondas de refugiados que buscavam salvação. Na época, acreditava-se fielmente na vinda próxima do Messias e do fim do mundo e, portanto, do Apocalipse. Eles se diziam os filhos da luz. A comunidade renovava-se com ondas de refugiados que buscavam a salvação. Na época, acreditava-se piamente que seria o fim deles, né? Foram achados restos de lâmpadas, picaretas, agulhas, pentes, botões, colheres, tigelas, pratos de madeira, prego, foice, vasos, tinteiros e manuscritos. Também havia paredes derrubadas, marcas de incêndio e flechas de ferro romanas. Espalhadas pelo edifício encontraram-se 400 moedas, mas nenhuma nas cavernas. A mais velha é do ano 136 a.C. e a mais nova do ano 79, já com a inscrição judaica.